Com relação a revisão de código, né? Vou falar de code review especificamente, né? Uma das estratégias que eu tenho visto na indústria é usar a IA para classificar o nível de risco do código, sabe? Então, por exemplo, assim, ó, o cara abriu um pull request, né? Beleza, aí ele vai ter uma série de recomendações dentro daquele pull request, Cássio, bem como tu comentou, né? Cara, isso aqui tem uma vulnerabilidade que é vamos lá, o meio que o básico, assim, né? Cara, isso aqui, melhor tira aqui e tal, vamos colocar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e tá show. Beleza. Só que todo pull request ele pode ter um nível de risco, de vulnerabilidade, né? Por exemplo, o cara precisou abrir um processo e spawnar um shell dentro daquele código. É um nível de risco um pouco maior, né? O cara precisou concatenar um input do usuário no meio de um HTML. É um nível um pouquinho mais complicado também. Então, a IA pode ajudar a gente a definir níveis de criticidade para os pull requests. E se o pull request for muito crítico, a gente pode colocar uma escala de 0 a 10 ali, de criticidade. Se ele está de 9 a 10, ele exige uma revisão manual pelo time de desenvolvimento seguro. Então segue, para aquele pull request específico, naquele ponto em específico. Entendeu? Para o cara poder, pelo menos, ter uma ciência do... que ele tá colocando um risco dentro da operação. E aí tu começa a ter os apontamentos de código de alto risco dentro da empresa que estão sendo aceitos. Por quê? Porque a recomendação, muitas vezes, ela não é obrigatória, né? Ela pode gerar falsos positivos. E normalmente o que acontece? Quando o cara marca falso positivo, o que acontece com a gente? Entra no nosso backlog de falsos positivos a revisar. Então, isso complica um pouco quando a gente está colocando coisas de alto risco, né, ali dentro. Então essa é uma das coisas que eu tenho visto também para tentar minimizar um pouco o impacto, né? Quando o risco é altíssimo, a gente parte para o manual, depois a gente parte para recomendações, vai definindo, né? Olha, cara, o nível de apetite de risco no nível 9 para cima, eu exijo uma revisão manual do time de desenvolvimento seguro. Do nível 6 a 9, as recomendações são obrigatórias, né? Daquilo que não for falso positivo, né? E depois para baixo, beleza, a gente pode assumir um risco ali. Só que qual acontece? Depois que o cara for mergear ou resolver esses comentários, tu vai ter o score de risco, né? Do que ficou daquele arquivo. E aí esse score de risco, que pode ser gerado por IA também, ele entrega, ok, cara, esse teu PR não vai subir agora porque ele apresenta um risco muito grande para a empresa, espere a revisão. E já com histórico, né? Considerando que você tem IA, então você tem um histórico de tudo isso. Então, né, tá bem trabalhado o negócio. Não é um SAST que olha, ó, tem um sonar, né? Olhou, ó, tem problema. Não, aí um monte de falso positivo. É um negócio com muito mais contexto, como você falou. Oi, gostou desse corte? Então te aconselho a seguir o perfil, que tem muito mais conteúdo, e também te convido a continuar o episódio completo na íntegra.